vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo de número 5, a partir do primeiro verso até o verso de número 15. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Louvado seja Deus pela sua bendita e maravilhosa palavra. Meus irmãos, um sociólogo da religião chamado Otto Maduro definiu num de seus livros o que ele entende ser religião. Segundo ele, religião é um sistema, acompanhem comigo o raciocínio, um sistema de crenças e práticas que visa atender às exigências divinas para que o divino atenda às necessidades humanas. Isso é religião. Religião é um sistema de crenças e práticas, de convicções e condutas, de doutrinas e rituais, cujo objetivo é satisfazer Deus, para que Deus satisfaça o homem. Isso é religião. Isso não é cristianismo. Deixa eu dizer algo para você com todas as letras nesta noite. Cristianismo não é religião. Cristianismo não é um sistema cujo objetivo é satisfazer Deus para que Deus satisfaça o ser humano. Cristianismo não é uma troca. Cristianismo não é um jeito de tirar de Deus o que se quer dele. Cristianismo não é um jeito de aplacar a ira de Deus para não sofrer as consequências de seu mau humor. Cristianismo é um relacionamento com o Pai, Criador de todas as coisas, por meio do Filho Jesus Cristo que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Cristãos não têm uma religião. Cristãos têm um relacionamento com Deus. Religião é sistema. Parte do princípio de que Deus existe, mas é uma incógnita. A religião parte do princípio de que Deus existe, mas é uma incógnita. Não se sabe o que esperar dele. Os primeiros religiosos da humanidade pensavam assim:
Deve haver um Deus, porque as coisas que acontecem na natureza são extraordinárias. Deve haver um Deus. Agora, se há um Deus, ele é assustador, porque as coisas que acontecem na natureza são assustadoras. Pense num relâmpago, num trovão, num terremoto, num vendaval, num furacão. Deus deve ser tão poderoso que, se ele acordar de mau humor num dia, ele pode destruir todo mundo. Então nós precisamos desenvolver maneiras de acalmá-lo. Esse é o pensamento religioso original, lá de trás. Deus existe, não sabemos o que esperar dele, sabemos que ele é poderoso e que, se ele acordar de mau humor, nós estamos perdidos. Então vamos fazer coisas que ele goste. Vamos dar para ele coisas que ele queira. Vamos oferecer para ele o melhor que nós temos, e assim ele fica de bem com a gente. E não nos destrói, não nos mata, e não acaba conosco. Toda religião tem essa base, tem esse ponto de partida. Todas as religiões, no fundo, querem aplacar qualquer possibilidade de Deus não fazer o que precisa que seja feito, ou fazer aquilo que a gente não quer que seja feito. De modo que um dia alguém disse: bom, Deus deve gostar que nós queimemos parte da nossa plantação, então vamos queimar parte da nossa plantação. Ah, Deus gosta que se faça sacrifício de criança, então vamos entregar crianças. Deus gosta de sacrifícios de mulheres virgens, vamos dar para ele mulheres virgens. E assim a humanidade foi desenvolvendo ao longo dos anos uma série de métodos para agradar Deus e receber dele aquilo que se quer, ou não receber dele aquilo que não se quer. Até que Deus começou a visitar a história. A pessoa de Abraão, a pessoa de Moisés, falando com estes homens, apresentando-se a eles, a pessoa de Josué, através de Sansão, através de Samuel, através de Davi, através de Isaías, de Jeremias, de Miqueias, de Malaquias, e finalmente, não mais através de homens que ele escolheu, mas através dele mesmo, encarnado em visita a esta terra, pisando este chão. Jesus de Nazaré. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Emanuel, Deus conosco. E ali nós aprendemos uma lição. Que não há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus. Porque Ele tem tudo que nós de repente poderíamos oferecer. Mas porque o Filho se ofereceu a si mesmo em nosso favor, Deus já está agradado de nós. Porque todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe um sangue precioso sobre a sua vida. Tem seu nome escrito no livro da vida. Quando o Pai olha, não vê mais uma pessoa qualquer, mas vê o próprio Filho ali presente e representado. E Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, o Pai já está agradado de nós. O Pai está feliz com você. Aleluia por isso. O Pai ama você. O Pai pagou um preço pela sua vida na vida do Filho. O Filho aceitou aquela cruz por minha causa e por sua causa. Isso se chama graça. E se tem um conceito que a religião não entende, é o conceito de graça. Religião só entende o conceito de mérito. Você fez, Deus dá. Você não fez, Deus não dá. Você fez por merecer, Deus vai atender. Você não fez por merecer, Deus não vai atender. Mérito é a palavra-chave da religião. A palavra-chave do cristianismo é graça. A minha graça te basta, diz a palavra. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Filipe Yancey, no livro Maravilhosa Graça, definiu graça com maestria, quando disse: graça significa isto, que não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais,
como também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus nos ama e ponto final. Aleluia por isso, irmãos. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós não temos uma religião porque nós não estamos atrás de um sistema que vise, que tenha como objetivo estabelecer uma política de boa vizinhança com um Deus que pode acordar mal-humorado e destruir a nossa vida. Não, nós somos filhos do Pai Celestial por meio de Jesus Cristo de Nazaré, somos salvos no seu sangue, nosso nome está escrito no livro da vida, Deus está agradado de nós e a sua palavra tem sido o nosso alimento. Aleluia. Contudo, há o risco de nós nos esquecermos disso e voltarmos aos ditames aprisionadores da religião. A religião é um inimigo que sempre se insinua. Vou dar um exemplo. Gálatas. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. A igreja que começou de modo tão bonito. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja dizendo: vocês começaram pelo Espírito Santo. Vocês viram Jesus diante de vocês. Vocês experimentaram o poder de Deus. Mas agora estão voltando para questões de lei, de rito, de religião. A pergunta que Paulo faz aos Gálatas é: como vocês que começaram pelo Espírito vão tentar terminar pela carne? Como vocês, diante de quem Jesus brilhou, agora estão fascinados pela lei? Incrível, a religião é um inimigo que nunca está vencido por completo, até que estejamos enfim glorificados. A graça é constrangedora, a graça incomoda. No começo eu aceito a verdade da graça porque sei o quanto sou pecador e não presto e não valho nada. Mas depois de 20 anos de crente eu já começo a achar que vale alguma coisa, entendeu? 20 anos de crente eu já começo a achar que Deus é bom, mas eu também não sou tão ruim. 20 anos de crente eu já começo a achar que tem muita gente na fé que não é tão boa que nem eu. 20 anos de crente, eu já começo a achar que essa vinha do Senhor é um pouco minha. Lembra dos trabalhadores que chegaram às 6 horas da manhã? 5 horas da tarde eles estão achando que eles merecem ganhar mais que os outros. 6 horas da tarde eles estão fazendo piquete, reclamando porque ganharam a mesma coisa que os outros. Porque o tempo de vinha, sol quente na cabeça, fritando nossos neurônios, faz com que a gente comece a achar que a vinha também é um pouco nossa. E a religião começa a mostrar o seu rosto sedutor, insinuante. Por quê? Porque a religião diz: veja, você tem mérito. Veja, o que você faz tem que contar. Veja, as obras também salvam. Veja que coisa importante a pessoa que você se tornou. Veja, você é muito melhor do que esse sujeito que chegou agora. Veja, a religião começa a dizer isso e eu começo a me entusiasmar com isso. Religião é um inimigo que sempre se ensina, que vira e mexe e quer roubar o nosso coração. E aí vem o Espírito Santo nos lembrar que nós não somos religiosos, nós somos filhos do Deus vivo e verdadeiro, cuja graça nos alcançou. Graça, irmãos, graça é a palavra. Que os judeus na época de Jesus já não entendiam mais. Se você me perguntar qual é o problema que o ministério de Jesus combateu nesta terra e que foi o principal adversário do ministério de Jesus, eu vou responder que foi a religião. Ninguém deu mais trabalho para Jesus do que os religiosos. Ninguém deu mais trabalho para Jesus do que os religiosos. Jesus tinha paciência com prostitutas, com publicanos, com pecadores, com gente ignorante, com gente que não entendia a mensagem. Jesus tinha muita paciência com todo mundo, mas com religioso ele não tinha.
Um dia ele diz para os fariseus: vocês são hipócritas. Vocês põem peso sobre as pessoas que vocês não carregam nem com o dedo mínimo. Vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E assim Jesus foi falando. De repente os escribas tomaram as dores dos fariseus. Mas o que esse homem está falando? Está xingando todo mundo. Aí um escriba falou assim: mestre, falando assim o senhor nos ofende. Jesus olhou para ele e falou assim: vocês também são hipócritas. Jesus não tem essa de ficar com pena, não. Tinha paciência com todos, mas não com os religiosos. Porque, segundo Jesus, o problema dos religiosos é duplo. Eles não vão para o céu e impedem que outros vão. Porque se eu creio num sistema, eu não creio mais no sacrifício de Jesus. Se eu apresento um sistema, eu não apresento mais a graça. Se eu confio num sistema, eu não confio mais na verdade. Então, quem impõe um sistema sobre o outro, não só não vai, como ainda faz os esforços necessários para não deixar o outro ir. Jesus disse: cegos guias de cegos. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos. O texto que nós lemos é fruto de um mundo que sucumbiu à religião e esqueceu do relacionamento com Deus. Esse texto que nós lemos é um retrato do que a religião faz na vida das pessoas. Eu quero compartilhar com você 4 lições desse texto que vão nos ajudar a fugir de toda insinuação da religião e correr para os braços amorosos do nosso Pai, que tem planos especiais para a nossa vida. Amém, irmãos? 4 lições. Primeiro, quando a fé dá lugar à religião, Betesda, que significa lugar de misericórdia, a palavra Betesda significa casa de misericórdia ou lugar de misericórdia. É o nome desse tanque em que Jesus faz o milagre que todos nós conhecemos e que nós lemos nesta noite. Quando a fé dá lugar à religião, Betesda, que é lugar de misericórdia, dá lugar à concentração de males. Quando a fé dá lugar à religião, o lugar de misericórdia é transformado em lugar de concentração de males. Deixa eu explicar isso para você. Os tanques de Betesda, eu estive em Israel agora em abril e conheci as ruínas dos tanques. É difícil entender como eram os tanques a partir das ruínas, porque as ruínas são de 2 períodos distintos. Há ruínas dos tanques propriamente ditos e há ruínas das construções que foram feitas pelo Império de Constantino, quando o lugar dos tanques foi identificado por sua mãe, Helena. Então, as ruínas são de 2 construções diferentes, mas mesmo assim você consegue ter a noção de que os tanques eram enormes. Como diz o Evangelho, eles tinham 5 pavilhões, ou seja, 5 coberturas, 4 por fora e uma cortando pelo meio. Ali podiam estar ao mesmo tempo milhares de pessoas, quase 2.000 pessoas. O texto que nós lemos diz que esses tanques se tornaram um lugar da manifestação do poder de Deus. Eram tanques de água, porque naquela região a água é muito importante. Captar, coletar e armazenar água é muito importante, porque falta água em Israel até hoje. Um dos dramas que Israel está vivendo hoje é que o Mar Morto está com níveis de água muito baixos em relação à história. E também há uma preocupação em relação ao próprio Rio Jordão e o Mar da Galileia. Falta água naquela região. Eu estive no deserto de Qumran, onde provavelmente João Batista foi criado, e ali no deserto de Qumran, que é muito central em Israel, chove o equivalente a 200 ml de água por metro quadrado por ano. Consegue imaginar isso? Pense num metro quadrado. Pense num copo desse, com água. Um copo desse deve conter 200 ml. Esta água deve regar este metro quadrado ao longo de um ano.
Vou até beber, antes que alguém queira pegar para regar 1 metro quadrado. Mas aquele tanque em Betesda se tornou especial por uma segunda razão. Diz o texto que de quando em quando um anjo descia para agitar as águas. Alguns estudiosos dizem, era uma lenda, uma crendice entre os judeus. Mas a Bíblia sugere que isso de fato acontecia. O texto não diz acreditava-se. O texto não diz os judeus pensavam. O texto diz de quando em quando um anjo descia e agitava as águas. Para mim não importa muito se era uma crendice ou se realmente acontecia, porque eu creio que Deus pode fazer o que Ele bem entender. Deus é soberano. E eu gosto de pensar o seguinte, quando Deus formou Israel, Ele separou Israel, escolheu Israel para ser uma agência de múltiplos espaços de cura, restauração e bênção para toda a humanidade. Você concorda com isso? Amém? Israel foi chamado por Deus para levar cura às nações. O Deus de Israel traz cura debaixo das suas asas. Então Israel tinha o templo, que era um espaço de manifestação do poder de Deus. Israel tinha a tribo levítica, que era um espaço de manifestação do poder de Deus. Israel tinha os profetas, que eram espaços de manifestação do poder de Deus. Israel tinha a lei, que era um espaço de manifestação do poder de Deus. Deus foi dando a Israel inúmeras bênçãos, que eram também, por sua vez, instrumentos de bênção para tantas pessoas. Só que o tempo foi passando, e o que é que foi acontecendo? Esses espaços foram se perdendo. Vamos imaginar assim. Imagine a senhora, o senhor, que um grupo de 10 pessoas vai comer na sua casa hoje, depois do culto. A senhora passou o domingo cuidando desse jantar. Como são 10 pessoas, não é pouca comida. Até porque são 10 crentes. E crente come toda a vida. Não fuma, não bebe, mas come, que é uma maravilha. E aí a senhora é daquelas mulheres que diz assim, é melhor sobrar do que faltar. O seu marido diz, não, é melhor faltar do que sobrar. Porque se falta comida, sobra dinheiro. Mas se sobra comida, falta dinheiro. Mas a senhora não, a senhora quer fazer uma coisa bem feita. Então a senhora decide que vai fazer de tudo um pouco. A senhora resolve que vai fazer uma carne assada com molho de champignons e tiras de bacon por sobre a carne. A senhora decide também que vai fazer um frango recheado com farofa, assado, pelinha bem crocante. A senhora decide que vai fazer um peixe, um salmão com molho de maracujá. Está com fome, irmão? A senhora decide que vai fazer também um risoto de amêndoa. Vai fazer um arroz branquinho. Vai fazer um feijãozinho com uma linguicinha calabresa, bem gostoso. Vai fazer salada, salada com folha escura, salada com folha clara. Vai fazer sobremesa, pudim de leite condensado, torta de morango com merengue, mousse de maracujá com mousse de chocolate. Vamos terminar e vamos para algum lugar, irmão, comer isso aí tudo? E a senhora faz toda essa comida para essas 10 pessoas que vão chegar. De repente toca a campainha, a senhora vai atender a campainha, seu marido vai junto. O grupo está chegando, ficam ali fora as pessoas que já chegaram, a senhora fica ali fora, o seu marido fica ali fora, esperando os que estão chegando. Enquanto isso, lá dentro da casa, entra um ladrão. Antes de terminar de fazer tudo, a senhora olhou para o marido e falou assim, o que você acha de eu passar um café? Aí ele falou, bem, mas um café, olha tudo que você já fez, mas eu passo um café rapidinho, para no final comer com um biscoitinho de nata, bem tranquilo, bem tranquilo. Aí passa o café. Então agora está todo mundo lá fora,
Enquanto está todo mundo lá fora, entra um sujeito para roubar a sua casa. E ele vê aquela comida toda em cima da mesa, aquela fartura, ele fica com raiva, porque ele é bandido, ele quer destruir a sua vida, ele não tem respeito por nada. Então ele começa a jogar tudo no chão. E ele acaba com tudo, vira as mesas e destrói tudo. Quando a senhora entra em casa, aquele bandido acabou com toda a refeição. Só sobrou o cafezinho que a senhora tinha passado com os biscoitinhos de nata. Aí não dá para comprar mais, não dá para fazer mais. Tem 10 pessoas com fome que acabaram de chegar. Todos vão ter que comer biscoito de nata e tomar café. Mas não tem muito biscoito de nata. Aí o marido olha para a esposa e diz assim: bem, você vai comer o seu? Mas por quê? Não, se você não for comer, eu quero. Não, você já comeu o seu, esse aqui é meu. Eu estou dando um exemplo tonto, eu sei que é tonto. Para dizer para você o seguinte: como seria se você até pouco tempo atrás tivesse toda a comida do mundo e depois só tivesse uma comida, que todos tivessem que comer e que não seria suficiente para todos? Me parece que é o que acontece aqui em Betesda. Deus deu para Israel inúmeros espaços de bênção e cura e restauração. Todos eles foram se perdendo, o inimigo foi fechando cada um desses espaços, a religião foi ocupando tudo. Israel deixou de ser uma comunidade profética, saradora, restauradora, de milagres, e virou um antro religioso dos piores. O que sobrou? Sobrou um anjo que vinha de quando em quando agitar umas águas para as pessoas serem curadas. Numa nação onde tudo é cura, isso é só uma cereja do bolo, é um cafezinho com biscoito de nata no final da refeição. Mas numa nação onde não há mais nada, todo mundo vai atrás do anjo. Entenderam a comparação que eu estou tentando fazer? De modo que milhares e milhares de doentes estavam lá. Betesda não era mais um lugar onde as pessoas eram curadas. Betesda era um lugar onde os doentes eram depositados. Olha que loucura. Porque a religião tomou o lugar da fé. Betesda, que era um lugar de misericórdia, se transformou num lugar de concentração de males. Todos os problemas do mundo eram jogados dentro de Betesda. De quando em quando um anjo vinha, agitava as águas, um era curado, mas ficavam milhares e milhares de doentes ali, todo santo dia. Quando a religião toma o lugar da fé nas nossas igrejas, nossos cultos, nossas iniciativas, nossos ministérios, deixam de ser lugar de cura e restauração e passam a ser lugar de concentração de males. Não recorrem mais aos nossos espaços aqueles que querem amar, adorar a Deus, servir, mas aqueles que querem resolver seus problemas. Você entendeu a diferença? Betesda não é um lugar que pessoas que querem ser instrumentos de bênção vão, mas pessoas que querem resolver seus problemas vão. Pior que pode acontecer com uma comunidade cristã, ela deixar de ser lugar onde as pessoas se apresentam para amar, para servir, para abençoar, para curar, para restaurar, e se torna um lugar onde as pessoas vão movidas pelos seus problemas. O que é que você está fazendo aqui? Ah, eu estou com um problema no casamento. E você, por que você veio? Ah, eu estou precisando de emprego. E você, por que você veio? Ah, eu estou precisando de uma cura para uma enfermidade. E você, por que você veio? Ah, eu estou sendo perseguido por alguém. E você, por que você veio? Ah, eu estou com meu filho com problema. E você, por que você veio? Ah, porque eu tenho um alcoólatra na minha casa. E você, por que você veio? Ah, eu vim porque eu acredito que Deus pode solucionar o meu problema de pânico. E você, por que você veio? Porque eu quero pedir para Deus para me abrir uma porta numa situação que eu estou vivendo. E você, por que você veio? Ah, porque eu preciso que Deus intervenha numa situação que eu estou sendo prejudicado. E já ninguém mais veio, porque Deus tem feito maravilhas na minha vida. Nós não estamos aqui hoje, irmãos, porque temos problemas. Nós temos problemas. Eu tenho problemas. Você tem problemas. Todos nós. E glória a Deus, Deus pode solucionar os nossos problemas com uma palavra da boca dele.
Mas nós não estamos aqui porque temos problemas. Nós estamos aqui porque Deus é digno de louvor, adoração, honra e glória, ainda que os nossos problemas persistam. Nós estamos aqui porque um dia Jesus nos alcançou. Porque quando ele olhou para Pedro e os demais e disse: vocês não querem ir embora? Eles disseram: Senhor, para onde vamos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Não permita que a sua igreja, que a sua comunidade se transforme num espaço de concentração de males, onde cada um vem para apresentar a sua desgraça pessoal. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Deus procura adoradores. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para abençoar o nosso irmão. Termina o culto, vem aquela turma pedir oração para o pastor. É raro vir alguém para dizer: pastor, eu vou orar junto com o senhor hoje por essas pessoas. Não sei se aqui é diferente, pastor, mas eu tenho visto tanta coisa tão triste. Gente que quer que o seu problema seja resolvido. Pouca gente dizendo: eu quero ser instrumento de solução. Mas irmão, você tem os seus problemas. Tem. Mas eles já estão todos nas mãos de Deus. Deus restaurou a sorte de Jó quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Menos gente em Betesda para resolver seu problema. Mais gente lá para abraçar um irmão, para levar um óleo para colocar sobre a ferida, para ser instrumento de cura, para de repente tirar de Betesda e levar para um hospital decente. Mais gente que está menos preocupada com o seu próprio problema e mais preocupada em honrar, glorificar, exaltar a Deus. Amém, irmãos? Quando a fé dá lugar à religião, Betesda, lugar de misericórdia, se transforma em lugar de concentração de males. Essa é a primeira lição. Segundo, quando a fé dá lugar à religião, a religião toma o lugar da fé, Betesda, lugar de misericórdia, se torna lugar de alienação e ignorância. Acompanhe comigo o raciocínio. Que tipo de gente está em Betesda? Doente, coxo, paralítico, cego. Não é esse tipo de gente que está em Betesda? Quem é Jesus? Não é só, naquele momento, a pessoa que mais cura enfermo que a humanidade já viu. Ele entra em Betesda, anda por Betesda, vai por todos os pavilhões, ouve sobre as histórias de cada um. Se nós aqui hoje fôssemos um bando de gente com uma doença, vamos pegar uma doença grave, uma doença assim que todos nós teríamos, uma doença muito grave, frieira. Aí chega aqui, entra aqui um sujeito que tem uma pomadinha que cura, frieira na hora. Não ia fazer fila em torno dele, não? E ele ainda ia dar de graça. Gente, todo mundo que está aqui tem frieira. Está aqui o sujeito que cura isso em 5 segundos. E de graça. Quem precisa de ajuda? De repente o sujeito está encostado num canto ali, todo mundo em cima dele. Jesus andou por Betesda tranquilamente. Por quê? Diga para mim por quê. Por que que ele não é atacado? Por que que ele não é agarrado? Por que que ninguém clama a ele? Por quê? Porque ninguém sabe quem ele é. O próprio sujeito que foi curado, os judeus perguntaram assim para ele: quem te mandou carregar essa maca? Ele disse: não sei. Tem a menor ideia? Foi um homem. Mas que homem, rapaz? Não sei. Você está dizendo para nós que uma pessoa curou você e você não sabe quem ela é? É isso que eu estou dizendo. Porque quando a fé dá lugar à religião, a religião entra no lugar da fé, o lugar de misericórdia, Betesda,
se transforma em lugar de alienação. As pessoas estão lá, mas não sabem nada sobre o que está acontecendo fora dali. O risco de uma igreja se reunir todo dia, por anos a fio, e não conhecer Jesus. Quando o foco é o problema, Deus fica fora do campo de visão. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro disse: manda-me andar contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, andava sobre as águas. Pedro começou a olhar para a força das ondas, para a força dos ventos, começou a naufragar. Porque quando o foco é o problema, Deus sai do campo de visão. A minha mão é infinitamente menor do que a lua. Você concorda com isso? Esta minha mão é infinitamente menor do que a lua. Mas esta minha mão pode tirar a lua do meu campo de visão, porque ela está muito mais perto dos meus olhos. Esta igreja é muito maior do que a minha mão, mas a partir do momento que eu faço isso, eu já não vejo mais ninguém aqui. Tudo aqui é maior que a minha mão quase. Mas agora eu não vejo mais nada que está aqui. Eu só vejo a minha mão, porque ela tomou todo o meu campo de visão. Quando o meu problema toma todo o meu campo de visão, eu não conheço mais o Senhor. Me mandam orar, eu oro. Me mandam fazer uma campanha, eu faço. Me mandam ler a Bíblia 7 dias seguidos, eu leio. Não entendo nada, mas leio. Me mandam vir tantas vezes quantas necessárias, eu venho. Mas 20 anos fazendo isso, eu ainda não sei quem é Jesus. Sei tudo sobre a minha igreja, sei tudo sobre o meu pastor, sei tudo sobre a minha comunidade, sei os hinos que se cantam, sei onde os livros da Bíblia estão, mas não tenho um relacionamento com Deus. Não sei o que é quarto secreto de oração. Não sei o que é ler a Bíblia e ouvir o Espírito Santo falar. Irmãos, será uma bênção se hoje à noite Deus resolver um problema seu. Claro que será. Mas será uma bênção maior ainda se os seus olhos se abrirem e você contemplar a beleza de Jesus. Quando eu era jovem, naquela época que eu acabei vindo pregar aqui também, eu costumava dizer algo que eu não fico dizendo mais, porque eu acho que é muito forte, muito chocante. E também porque não é verdade e nunca vai acontecer. Mas para exemplificar o que eu estou dizendo agora, vale a pena lembrar o que eu pregava quando eu era mais jovem. Não é que eu ensinava isso, era uma ilustração que eu usava. Eu dizia que se eu soubesse que Jesus Cristo está no inferno e não no céu, era para o inferno que eu queria ir. Porque a minha paixão não é a ideia de ir para o céu. O meu desejo mais profundo não é finalmente morar num bom lugar. O meu desejo mais profundo é estar com Cristo. Onde quer que seja, céu é onde Cristo estiver. Claro que Cristo está no céu. Mas o céu só é céu porque Jesus está lá. Esse espaço nosso aqui é uma bênção, porque Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele está presente. Se o pastor veio ou não veio, se o presbítero veio ou não veio, se o diácono veio ou não veio, se tem 500 pessoas ou 2, Jesus está presente e é bom estar aqui. Simples assim. Porque o que eu quero é conhecer a Cristo. Paulo diz isso, eu quero conhecer a Cristo. O resto eu considero esterco. Eu conheci a religião por dentro, eu fui fariseu. Eu conheci o que é ter status, eu sou cidadão romano. Eu conheci o que é ser pioneiro, porque a minha família é de hebreus, uma ascendência espetacular. Eu conheci o que é ser importante, porque eu virei até perseguidor da igreja. Mas quando eu conheci a Cristo, tudo isso virou lixo. O brilho de Cristo brilhando de novo diante dos nossos olhos. O problema de Betesda é que ninguém sabe quem Jesus é. Nem aquele que Ele abençoou. É possível que uma pessoa receba um milagre e não saiba quem é Jesus. E isso é muito triste. Era melhor que não tivesse recebido milagre nenhum.
Você conhece a história dos 10 leprosos que vieram pedir um milagre. 10 receberam, mas apenas um voltou para conhecer Jesus. Honrá-lo, glorificá-lo por quem ele era e não por aquilo que ele fez. Quero dizer para você hoje que mais importante que a bênção que você possa estar buscando e vai receber em nome de Jesus, mais importante que isso é o Deus que abençoa as nossas vidas. É Ele que nos move. Amém, irmãos? É Cristo que nos move. Terceira lição que eu aprendo com esse texto é que quando a fé dá lugar à religião, Betesda, que é lugar de misericórdia, se transforma em lugar de vitimismo rancoroso. Vitimismo rancoroso. Acompanhe comigo o raciocínio agora. Jesus fica sabendo de um homem que está ali há 38 anos. Se aproxima dele e lhe faz uma pergunta. Quem lembra a pergunta? Vamos dizer juntos? Queres ser curado? Irmão, em nome de Jesus, qual a resposta óbvia para essa pergunta? Irmã Maria, a irmã quer ter uma experiência com Deus? O que o homem responde? Queres ser curado? Então, eu não tenho ninguém para me ajudar e quando eu vou, alguém entra antes de mim. É duro, hein, pastor? É duro, hein? E pensar que está cheio de gente assim nas nossas igrejas. Irmão, você quer ser uma bênção? Ah, mas o pastor não vai em casa para me visitar. Irmão, você quer participar do ministério? Ninguém me convida. Irmão, você quer orar com a gente 6 horas da manhã? Eu não consigo acordar esse horário. Irmão, você deseja conhecer mais de Deus? Ah, mas se tiver que ler a Bíblia, para mim é tão difícil, eu tenho tanta preguiça. Não foi isso que eu perguntei. Esse homem tem 2 problemas. Primeiro, quando Jesus pergunta, quer ser curado? Ele culpa os outros por não estar curado ainda. Ninguém me ajuda, eu não tenho quem me ajude. Igreja como um lugar onde a gente fica culpando os outros por não ter aquilo que a gente quer. Ah, eu não estou bem porque o irmão lá me prejudicou. Ah, eu não estou legal porque o pessoal me deixou de lado. Ah, mas eu não estou sendo uma bênção porque ninguém me dá uma oportunidade. Ah, eu não tenho ministério porque ninguém me convida para nada. Eu não sou usado por Deus porque ninguém vem comigo nas coisas que eu quero fazer. Ah, todo culpado é o outro. Escute o que eu vou dizer nessa noite em nome de Jesus. Não tem gente pior do que gente vitimista, que atribui aos outros a culpa de suas mazelas. É sempre uma vítima de todo mundo. Ah, se meu pai não tivesse feito isso comigo, eu não tinha esse problema. Se minha mãe não tivesse falado assim comigo, eu não estava com esse coração assim. Se meu irmão não tivesse me prejudicado, eu não estava nessa situação terrível. Se o pastor não tivesse me ignorado, eu não estava afastado da fé. A culpa é sempre dos outros. Queres ser curado? Ninguém me ajuda. Queres ser curado? Ninguém me pega e me põe no tanque. Quando a minha fé depende do que os outros fazem por mim, eu já não tenho fé nenhuma. Tem um texto na Bíblia que eu acho que você já leu. Eu tenho certeza que você já leu, só não sei se você leu com atenção. Gálatas capítulo 6. Você conhece a carta aos Gálatas, conhece o capítulo 6. No capítulo 6, Paulo diz assim, versículo 2: levem os fardos uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Todos lembram desse versículo? Aí vem o versículo 3, o 4, no 5, Paulo diz assim: porque cada um deverá levar o próprio fardo. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu disse, o nosso irmão Paulo era bipolar. Não é possível. Porque se fosse numa carta e depois em outra carta, eu até ia entender. No começo da carta e no final, eu até ia perdoar, mas 3 versículos depois.
levem os fardos uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Compreendido? Compreendido. 3 versículos depois, porque cada um deverá levar o próprio fardo. Não entendi. Ficou doido? Ô, irmão, explica isso aí para nós. Para mim me pareceu tão simples, irmãos. A ideia para mim é assim. Rodrigo, leve o fardo do seu irmão, tá bom? Entendeu? Leve o fardo do seu irmão. Mas, Senhor, e quem vai levar o meu? Se vira, rapaz. Leva seu fardo. Cada um que leve o seu. Entenderam a diferença? Leve o fardo do seu irmão. Mas se está pensando quem é que vai levar o seu, surprise, é você mesmo. Quer dizer que ninguém vai levar o meu? Pode ser que alguém leve, mas não conte com isso. Senão você corre o risco de ser vitimista. Ajudei tanta gente nessa igreja quando eu precisei, ninguém veio. Fui em tanta reunião de oração, quando eu marquei uma, ninguém apareceu. Sempre comemorei aniversário de todo mundo, no meu aniversário esqueceram. E aí vem a tristeza, o abatimento, o desejo de desaparecer, eu não quero mais fazer nada, porque estava fazendo para homens. Nós não fomos chamados para agradar homens, nós fomos chamados para agradar o Senhor. Não seja vitimista, irmão, não seja vitimista, irmã, pare de achar culpado para os seus problemas. Deus não desampara você. Eu não preciso ser vitimista. Porque ainda que todos me abandonem, até uma mãe abandone o filho que amamenta, o Senhor todavia não se esquecerá de mim. Aleluia. Eu tenho o Senhor para me ajudar. Então eu posso ajudar você, porque eu tenho o Senhor para me ajudar. Eu posso amar você, porque o amor do Senhor tem inundado a minha vida. Se você não me devolver, eu vou me alegrar em Deus, porque vai se cumprir na minha vida o que a palavra diz. Quando você for dar uma festa, um jantar, convide gente que não pode dar uma festa, um jantar para te convidar de volta. Então se você estendeu a mão e a mão não foi estendida de volta, dê glória a Deus, a palavra se cumpriu na sua vida. Se você deu uma oferta e não veio uma oferta na hora que você precisava, dê glória a Deus, a palavra se cumpriu na sua vida. Se você fez uma oração, mas não recebeu oração, dê glória a Deus, a palavra se cumpriu na sua vida. Você deu por amor a Deus, e Deus vai abençoar você. Deus é fiel. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então quando chega um crente no meu gabinete pastoral e diz assim, sabe, pastor, estou tão chateado com essa igreja, porque eu precisei e ninguém, e eu fiz e ninguém, e quando eu apresentei ninguém, e não que eu faça pelo reconhecimento humano, eu falo, tá bom, esse aqui é irmão desse, viu? Quando alguém diz, não que eu queira o reconhecimento humano, é porque quer sim. Porque o não é só para deixar a frase politicamente correta. Sabe quando a irmãzinha diz assim, não que eu queira me intrometer. Quer se intrometer, sim. Não que eu queira falar da vida alheia. Claro que quer, senão não falaria. Não que eu esteja preocupado com isso. Claro que está. Não que eu me ache alguém para... Acha. Se acha. Não que eu queira reconhecimento. Quer reconhecimento, sim. Senão não estava aí cabisbaixo, porque sabe que Deus honra. O que nós fazemos para o Senhor. E aquele homem não só é vitimista, como é rancoroso. Quase invejoso, porque ele diz assim, não tem ninguém que me ajude, e quando eu estou indo por minha conta, alguém entra antes de mim. Ou seja, aquilo que era para ser meu está na mão do outro. Então eu tenho um rancor do outro, eu sou ressentido com o outro, e o meu coração é movido por uma certa inveja. Não tem coisa pior do que crente invejoso. E que tem, hein, irmão? Crente invejoso, que fica de olho na bênção alheia. Mas peraí, Senhor, esse irmão chegou na reunião de oração faz 1 ano, eu estou aqui há 3, e ele já está contando testemunho, e eu ainda estou orando aqui. Que história é essa? Como é que é isso? Não era a minha vez, não? Hoje a gente até canta isso, que agora é a minha vez. Que vez? Que fila é essa? Que fila é essa?
Quando é que a gente vai entender finalmente que eu não preciso ficar reparando no que está acontecendo na vida alheia, porque Deus tem para mim os seus propósitos. E quando de fato tiver chegado a minha vez, se eu vou conseguir entrar no tanque ou não, não importa. Uma palavra da boca de Deus pode mudar a minha situação. Aleluia. Então, em nome de Jesus, chega de vitimismo. Chega de rancor. Chega de cristão que anda cabisbaixo, chateado e criticando. Igreja que virou um lugar onde todo mundo critica todo mundo e ninguém mais tem um sorriso fácil. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer ser curado? Quero! E se não for hoje? Não importa! Deus está no controle. Minha vida é dele. Um dia eu vou ser curado de tudo. Meu pai foi curado de câncer. Morreu de infarto. Não ria não, foi a morte do meu pai, não ria não. Não é brincadeira, pode ir porque foi engraçado mesmo. Por quê? Porque a cura de ontem não elimina a dor de hoje. Você entende isso? Porque não é aqui que a gente vai viver a vida que Deus sonhou. Então um dia nós vamos partir daqui. E quando partirmos, meu pai já partiu. Sabe onde ele está agora? Na presença do Senhor. Onde não há mais lágrima, não há mais pranto, não há mais dor, não há mais câncer, não há mais infarto fulminante, não há mais enfermidade, não há mais medo, não há mais pânico, não há mais violência, porque todas essas coisas já passaram. Então o cristão é sempre vencedor, porque se a tribulação dele for resolvida, ele dá testemunho. Se não for, ele vai para a glória. Estava pregando lá em Maringá e diz para as pessoas, imaginem a cena comigo, imaginem um homem com uma arma apontada na cabeça de um crente. O crente de joelhos, com uma arma apontada na sua cabeça. Imagine essa cena, um crente que você conhece, muito crente, de joelhos, e um homem mau com uma arma apontada na cabeça desse crente. Quem é a vítima dessa cena? Diga rápido, quem é a vítima? O homem com a arma. Claro que é o homem com a arma, ele é a vítima dessa cena. Porque crente nunca é vítima. Se o homem puxar o gatilho, o crente vai para o céu. Se o homem não puxar o gatilho, o crente vai dar testemunho domingo na igreja? Que vítima ele é? Qualquer final é positivo para ele, qualquer final. Agora, o homem que está com a arma, dependendo do que acontecer ali, pode determinar a eternidade dele. Quando Jesus estava na cruz, lhe xingavam, lhe agrediam, e ele não era vítima. Ele olha e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles são as vítimas. Eles não sabem o que estão fazendo, são vítimas de si mesmos, são vítimas de sua situação. Eu não sou vítima, eu estou cumprindo o plano do Pai. Estevão aprendeu isso. Estava sendo apedrejado e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles são as vítimas, eu não sou vítima, eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus me aguarda em pé. Quem que é a vítima nessa cena? Não pode haver cristão vitimista. Ou é cristão ou é vitimista. Porque o cristão diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se ninguém lembrou, se ninguém estendeu a mão, se ninguém abriu uma porta, se tudo escureceu, Deus tem os seus propósitos até nisso, e é com fé que eu vou, caminhando vou, em nome de Jesus. Quarta lição para terminar. Quarta. Quando a fé dá lugar à religião, Betesda, que é lugar de misericórdia, primeiro, se transforma em lugar de concentração de males. Segundo, se transforma em lugar de alienação e ignorância. Terceiro, se transforma em lugar de vitimismo rancoroso. E quarto, se transforma em lugar de fundamentalismo sem amor. Fundamentalismo sem amor, que tristeza. Jesus diz para o homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem surpreendentemente levanta, pega o seu leito e começa a ir para casa. No caminho, aparece alguém. E nós nem sabemos quem é.
que você está fazendo com essa maca debaixo do braço? Hoje é sábado. Não é permitido carregar a maca. Aí o sujeito responde: o homem que me curou mandou eu carregar a minha maca. Quem é ele? Eu não sei. Então larga essa maca aí, porque é sábado e não te é permitido carregar a maca. Irmãos, fundamentalismo sem amor é quando a cartilha é mais importante do que as pessoas. É quando o que a gente acha que é certo é mais importante do que o que Deus está fazendo na vida dos outros. Fundamentalismo sem amor é quando o culto tem 30, 40 conversões e o sujeito vai reclamar porque terminou 15 minutos depois do que ele achava que tinha que terminar. Fundamentalismo sem amor é quando entra uma jovem na igreja e ela está com uma roupa um pouco curta. Ela acha que ela pôs uma saia, mas aquilo é um cinto. Ela acha que é uma saia, mas enganaram ela, é só um cinto. E ela senta. E aí, terminado o culto, uma irmã sai do seu lugar e ao invés de procurar essa jovem e dizer: minha jovem, que bênção que você está aqui. Que alegria recebê-la. Você quer conhecer Jesus? Você quer aprender sobre Ele? Eu posso ser sua discipuladora, eu estou aqui há 30 anos, eu posso ajudá-la. Você precisa de uma visita? Você quer conhecer melhor a nossa comunidade? Você será muito bem-vindo aqui. Ao invés dessa senhora ir nessa jovem com essa palavra, ela vai direto no pastor, dizer assim: pastor, está precisando pregar sobre roupa aqui. Cartilha. Esse homem não chegou nesse sujeito e perguntou: rapaz, por que você está com essa maca na mão? Deve ter acontecido uma coisa muito legal. Então, eu fui curado, eu era 38 anos paralítico e hoje eu fui curado, aleluia. Ia ser uma coisa tão linda. Não, ele não pergunta o que aconteceu. Ele não pergunta qual é o seu nome. Me conta um pouco da sua história. Por que você está passando por isso? Por que você está com uma maca na mão? Sabe, por que você está descumprindo uma lei? Deve estar acontecendo alguma coisa que é importante eu saber para poder te ajudar. Porque de repente eu carrego a maca com você para você terminar rápido de fazer isso. De repente eu vou até a sua casa com você e te ajudo. De repente eu posso ensinar você. De repente você deixa a maca aqui e a gente fica conversando e amanhã a gente vem buscar. Ou seja, tudo pode ser feito com amor. Mas esse homem não tem amor. Esse homem é um fundamentalista, religioso, não conhece a Deus. Ele olha para um homem, 38 anos, paralítico, que acabou de ser curado, e tudo que ele consegue pensar é: hoje é sábado, você não pode carregar. Isso é religião. Isso é religião. Aí o homem tem que dizer: mas espera aí, o sujeito que me curou, veja a situação desse homem, ele tem que escolher agora entre religião e o sujeito que o curou. Mas o sujeito que me curou mandou: não, mas não pode não, solta isso aí agora, não pode não. Eu não quero nem saber quem é você, o que aconteceu com sua vida, eu só quero saber quem é o sujeito para punir o sujeito também que mandou você carregar a maca hoje. Porque está errado esse negócio aí. Claro que tem um monte de coisa que está errado fazer. Mas só tem direito de corrigir quem ama. Só tem direito de ajudar o irmão a tirar o cisco quem já tirou a trave. Eu comecei essa mensagem falando que eu estive em Israel. Fiquei hospedado num hotel em Jerusalém. Um lindo hotel, lindo hotel. Diz que pessoas famosas já ficaram hospedadas ali e eu tive o privilégio de ficar hospedado num lindo hotel. Entrei no hotel, fiz o meu check-in, fui para o elevador. Cheguei no elevador, os botões do elevador, que eu conheço bem, para cima, para baixo, e uma luz vermelha, embaixo escrito Shabbat, que é sábado em hebraico. Eu chamei o guia. O que é isso aqui? O que é essa luz escrito sábado? Ele olhou para mim e disse: sabe, essa luz, quando está acesa, indica que este elevador
está funcionando para o Shabá, ou seja, no sábado, esse elevador está programado para atender o sábado. Como assim? É que no sábado, o judeu pode entrar no elevador, mas não pode apertar o botão. Então o elevador para em todos os andares. Quer dizer então que o sujeito que construiu esse hotel teve que pôr um elevador aqui, que no sábado tem uma programação para parar em todos os andares, porque um judeu pode entrar no elevador, mas não pode apertar um botão. Aí entrei no quarto, a mesma luz no ar-condicionado. Eu fiquei tão triste, irmão. Sabe por quê? Porque pelo menos lá, a vitória desta luta que nós lemos hoje aqui, não foi de Jesus, mas foi desse homem que disse: hoje é sábado e você não pode carregar a maca. Esse homem triunfou na história. Esse homem ganhou essa briga. Esse homem venceu essa pendência. Esse homem prosperou. Esse homem hoje é quem dita as regras. Esse homem venceu. O homem do hoje é sábado não te é permitido carregar a maca. Esse homem triunfou na história. E Jesus que diz: pega a maca, filho, que a lei é para abençoar, e se você hoje está sendo abençoado, toda a lei já se resolveu, pode ficar em paz. Toma essa maca e vai para casa. Que dia da semana é, não importa, importa que hoje é um dia que Deus escolheu para dizer que te ama. Isso não venceu. Venceu o sujeito que diz: hoje é sábado, isso aí não está certo não, pode largar isso aí. Porque até nas nossas igrejas tem menos gente para celebrar a vitória do outro do que para criticá-lo das suas derrotas. Na igreja tem mais gente para dizer: você viu o que fulano fez? Do que para dizer: eu estou tão feliz com o que aconteceu para o Beltrano. Às vezes na igreja tem mais gente para dizer: eu não aceito isso, do que para dizer: conte comigo. E eu queria orar com todos vocês hoje, para que Deus faça uma revolução no nosso coração, e nós saímos daqui mais uma vez rechaçando religião e abraçando a graça de Deus. E que esta comunidade presbiteriana renovada central de Assis seja Betesda nessa cidade, lugar de misericórdia, lugar onde as pessoas vêm e encontram gente que não trouxe os seus males, mas trouxe o seu desejo de servir, de amar. E encontre gente que conhece a Jesus e quer fazer Jesus conhecido. E encontre gente que não é vitimista e nem rancorosa, mas saudável no coração e na alma. E encontre gente que prefere abraçar, a criticar, amar, a condenar, a ajudar, a servir de pedra de tropeço. Que Deus faça isso na minha vida e na sua, em nome de Jesus.